Bom, gente, vamos continuar o nosso desenho da aula passada. E hoje a gente vai abrir novamente aqui o arquivo. E a gente vai retomar de onde a gente parou. Então, a nossa plantinha tá aqui. E a gente precisa fazer as aberturas das janelas e vamos depois disso colocar as esquadrias. Para fazer as aberturas das janelas, a gente vai utilizar a referência das linhas que a gente já tem. Então, a gente vai pegar essa linha daqui, de base. Vamos utilizar o mesmo comando que a gente utilizou na última aula, que é o deslocar através. Ver que ele já desceu, né? Múltiplo. E aqui a gente vai colocar a distância. Então, essa primeira distância vai ser de ponto 62. Pronto. E agora, a gente vai dar Enter. Vamos selecionar novamente a linha que a gente acabou de fazer. Deixa eu dar esse aqui. Selecionar a linha. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Deslocar através, múltiplo. E agora, a gente vai colocar a medida igual a 1 metro. Então, a gente vai deixar 1, porque depois da vírgula não faz diferença se for, já que é 0. E agora, a gente vai dar o Enter e vai sair do comando. Essas duas linhas que a gente acabou de fazer, a gente vai mover elas. Então, selecionei as duas linhas e vou mover ela para conseguir cortar a minha parede. Então, ele vai me pedir aqui para especificar o ponto base. Vou arrastar aqui, encontrei nesse quadradinho o cantinho dele. Vou tocar e vou arrastar aqui para a lateral. Quando chegar nesse triângulo, que é o midpoint da linha, eu vou tocar novamente. Então, aqui eu sei que eu desloquei, como ele estava no midpoint, eu sei que eu desloquei a linha sem que ela ficasse torta. Ela não saiu da angulação porque eu escolhi o midpoint da mesma linha que eu estava utilizando. Então, a gente vai aqui agora, ó, aparar, arestas de corte e vamos selecionar as duas. Selecionei os dois objetos, ó. Vou dar Enter. E agora, a gente vem aqui em interseção. Interseção. E cliquei nas duas linhas do meio. Então, essa é uma das formas que a gente dá trim, inclusive no computador. Da mesma forma. Vamos lá. Parar rápido. Interseção. Então, a gente vai clicar aqui nesses pontos pra gente conseguir ter essa nossa abertura. Dá Enter novamente. Então, agora aqui, a gente vai selecionar essa outra linha, que a gente vai abrir uma janela nesse ponto de cima, que é a janela da cozinha, da planta que a gente já tinha visto. Eu vou selecionar, selecionei a linha, e aí já apareceu para mim todos os meus comandos de modificação. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o comando copiar, para mostrar a vocês um comando diferente. Então, aqui ele me pede para especificar qual a base. Eu vou puxar lá para o meu endpoint, né, que é esse quadradinho, igual no computador. Vou tocar na tela e vou puxar aqui na minha lateral. Quando eu tô puxando, observe que aqui ele não trava o ângulo feito no computador. E aqui, por isso que eu tô utilizando sempre as linhas de referência, né, os pontos de referência que a gente tem nesse nosso desenho. Então, esse triângulozinho, ele representa o midpoint, que é o ponto do meio dessa mesma linha que a gente tá copiando aqui. Então, aqui, ó, eu quero puxar uma distância de ponto 65. Então, eu vou clicar na distância, no númerozinho, e vou digitar ponto 65. E vou apertar aqui o OK. Aqui, ó, percebe que ele continua no mesmo comando.
Então, eu tenho a opção aqui, ó, de colocar e seguir utilizando, né? Eu marquei agora no endpoint da linha que eu acabei de copiar. Só que agora minha janela vai ser de 1 metro. Então, eu já tenho os meus 65, que é o que tá aí. Só que a minha distância, ele tá considerando do ponto interno da parede, que é aquele que tá pontilhado. E aí, por isso, eu vou colocar 1,65. Depois disso, eu vou apertar o OK. E depois a gente vai no Enter, que é para sair. Então, a gente já fez aqui as nossas duas linhas de referência. Então, aqui, ó, tem outra opção. Vou dar um zoom maior para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui a gente selecionei a minha linha, vai aparecer aqui todas as minhas outras opções. E a gente vai fazer, mover novamente. Então, vou selecionar as duas, elas ficam pontilhadinhas. Cliquei em mover. Ele pede para eu achar o ponto de deslocamento, eu vou escolher aqui esse meu endpoint, que é quando ele fica com esse quadradinho verde, tocar e vou arrastar. Quando eu estiver arrastando, eu vou tomar o cuidado de encontrar outro ponto de referência. E aqui eu encontrei o meu midpoint, por isso eu vou, que é esse triângulozinho verde. Quando ele chegou nesse triângulozinho verde, eu vou apertar novamente, ele tá me pedindo aqui, ó, tocar. Então, toquei aqui na tela e eu consegui esse deslocamento. Feito isso, a gente vai aparar as interseções, as arestas que ficaram sobrando, que no caso é o nosso comando trim. Então, a clicar para rápido, vou direto em interseção dessa vez e vou clicar nas linhas que eu quero que ele corte. Depois disso, a gente vai lá em Enter. Pronto, então a gente já tem agora as nossas aberturas de janela, que são essas duas que a gente acabou de fazer, e temos também a nossa abertura de porta. Então, nossa primeira etapa de alvenaria já está concluída. E agora, a gente vai partir para outra etapa, que é inserir as portas e inserir as janelas. Bom, para inserir as nossas janelas, a gente vai fazer alguma alteraçãozinha primeiro na configuração daquilo que a gente está desenhando. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai representar, vai clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos escolher a camada esquadria, que é essa aqui. Para escolher essa camada esquadria, para tudo que a gente desenhar tá dentro dessa esquadria, a gente clica aqui nos 3 pontinhos e clica em definir atual. Pronto, quando ela já ficou assim marcadinha de azul, significa que agora tudo que a gente for fazer vai estar dentro dessa camada esquadria. Pronto, então a gente já criou e vamos começar pela portinha do nosso banheiro. Então, eu vou dar um zoom aqui na minha tela, para ficar mais fácil a visualização. E a gente vai começar pela portinha do banheiro. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar no comando desenhar. E agora, a gente vai utilizar outro comando. A gente não vai mais utilizar a linha, a gente vai utilizar o retângulo. Então, a gente clica no nome retângulo. Da mesma forma que todos os outros, ele pede pra gente encontrar o ponto de origem. Então, eu vou encontrar esse ponto de origem aqui de cima. Depois que ele chegou nesse quadradinho, que é o endpoint, ele pede para tocar, vou tocar na tela. E aí, depois que a gente toca na tela, eu vou arrastar para baixo. Segurei um pouquinho e arrastei. E aí, ele vai me dar esses dimensionamentos, né? Essas cotas, mas eu tenho uma medida específica para cada quadradinho desse. Então, aqui onde tá o ponto 5, eu vou clicar, que é o meu eixo X, é o primeiro eixo. Se a gente tivesse aqui no computador, vocês iriam digitar o valor e depois colocar a vírgula para poder ir para o valor do Y. Então, aqui onde tá ponto 5, eu vou colocar ponto 0,3, 3 centímetros. E aonde tá ponto 7, eu vou colocar ponto 15. Feito isso, eu vou clicar aqui no meu quadradinho azul.
E aí, a gente já criou o nosso alisar da porta. Então, a gente tá fazendo uma madeirinha pra porta, antes de fazer a porta propriamente dita, né? A própria porta. Esse elemento que a gente acabou de criar, ele vai se repetir do outro lado da alvenaria. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos simplificar e aprender um outro comando, né? Eu vou selecionei o meu retângulo, vou apertar no copiar e vou escolher essa ponta inferior interna. Então, é essa pontinha inferior do lado direito. Apareceu o quadradinho, eu vou tocar. Quando eu tocar, eu vou conseguir copiar exatamente o mesmo elemento. Então, cheguei aqui de novo no endpoint, no quadradinho, e vou tocar de novo. Pronto. Então, depois que a gente faz isso, a gente vai sair, porque a gente já copiou tudo aquilo que a gente estava precisando nesse momento. Esse procedimento, a gente pode repetir ele em todas as outras extensões. Então, para a janela, ele vai aparecer esse mesmo elemento. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar as duas quadradinhos que eu acabei de criar. Vou apertar aqui no copiar. Vou escolher um ponto de deslocamento. Então, vou selecionar esse ponto aqui inferior. Vou tocar. Depois que eu tocar, eu vou arrastar ele lá pra cima. Vou fazer já aqui as minhas duas grades e estrutura da esquadria. Quando cheguei aqui no último, apareceu de novo o quadradinho do endpoint, eu vou tocar. Bom, retomando, depois que a gente escolheu o lugar, copiou, ele vai permanecer no comando do copiar, né? E a gente vai sair, porque ele vai continuar copiando esse elemento até você não querer mais. Então, a gente sai, porque a gente já fez a cópia que a gente precisava. Então, eu vou dar um zoom aqui, um pouco maior aqui na minha janela. E eu vou selecionar esse outro quadradinho, esse outro retângulo. Vou apertar aqui no mover, vou escolher o ponto inferior direito. Quando chegar no endpoint, eu vou clicar em tocar. E venho aqui arrastando ele até encontrar o cantinho e o endpoint aqui do final da minha alvenaria. Quando cheguei lá, eu vou tocar na tela novamente. Então, essa é a configuração que ela vai aparecer inicialmente aqui pra gente. Então, feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa com a porta e a janela aqui do outro cômodo. Então, vou dar um zoom aqui, vou clicar em desenho, depois eu vou escolher o retângulo, vou arrastar o meu cursor até chegar no meu ponto, toquei na tela, pois, não tocou. Toquei aqui na tela. Quando ele tocou, vou arrastar aqui na lateral. E aqui, ó, observem que a gente mudou a nossa posição. Então, a janela da gente e a porta tava na horizontal, e ela agora vai estar na posição vertical. E com isso, o meu eixo X e Y, ele vai estar alterado. E a gente vai ajustar o desenho do retângulozinho que a gente vai fazer com relação a esse eixo que a gente tá utilizando. Então, aqui no meu eixo X, né, onde agora tá ponto 45, a gente vai colocar ponto 15, que é a espessura da parede, e ali onde tá ponto 34, a gente vai colocar ponto 0,3, que no caso vai ser a espessura desse alisar que a gente vai estar escolhendo. Depois disso, a gente aperta no quadradinho para finalizar. Finalizando, a gente vai copiar esse mesmo elemento para os outros cantinhos aqui que a gente precisa. Então, vou selecionar o retângulo, vou clicar aqui no copiar, vou escolher um ponto de deslocamento,
E aqui eu vou escolher primeiro esse pontinho inferior direito, do lado de fora. Toca na tela, ele já selecionou o ponto que ele vai mostrar. Vou descer, encontrei aqui o endpoint nesse retângulozinho de alvenaria, vou tocar na tela novamente. E aqui eu vou diminuir um pouquinho o zoom, que eu vou aproveitar que ele já está copiado nesse ponto, e vou puxar para colar aqui na minha porta. Então, apareceu o endpoint, a gente repete o procedimento, só tocar novamente. Feito isso, a gente vai sair. E agora, eu vou fazer a cópia dessa mesma grade para o elemento aqui de cima. Então, selecionei o quadradinho, vou clicar em copiar, vou escolher aqui o meu ponto, que nesse caso agora vai ser esse canto superior esquerdo, toca na tela, quando apareceu a seleção, a gente vai procurar o ponto de referência que ele vai ser colado. E a gente vai clicar novamente. Então, vou tocar na minha tela. Feito isso, a gente já vai sair do comando novamente. Sair do comando. E aí, eu consigo ter toda essa estrutura de alvenaria pré-pronta. Então, agora a gente vai desenhar a nossa porta. Então, a nossa porta, vou começar pela porta do banheiro, vou dar um zoom aqui. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez esse retângulo dualizado da porta. Vamos clicar em desenhar, retângulo, vamos especificar o ponto, que neste caso a gente vai estar utilizando aqui, ó. A gente pode utilizar o ponto tanto interno, tanto externo, quanto o midpoint. Então, eu vou escolher aqui o midpoint para facilitar a questão de organização, até porque a porta, quando a gente coloca ela, ela não sempre, nem sempre fica no alinhamento aqui da pontinha da alvenaria, da base. Então, vou clicar aqui, ó, chegou no midpoint, cliquei. E agora, a gente vai arrastar. Quando a gente arrasta, a gente vai escolher a espessura da porta no eixo X e no eixo Y, a gente vai escolher o tamanho do vão, que no caso, pra gente, vai ser de 70 centímetros. Então, neste caso, né, pela posição, é essa a configuração. Então, aqui onde tá aparecendo o ponto 16, a gente vai colocar o ponto 03. E onde tá aparecendo o ponto 61, a gente vai colocar o ponto 70. Feito isso, a gente vai apertar no retângulozinho e já desenhamos a nossa porta. Vai fazer a mesma coisa aqui nessa porta de entrada. Vou dar um zoom aqui, desenhar, retângulo, vou escolher aqui o meu midpoint. Escolhi o midpoint, a gente toca na tela. Quando a gente toca na tela, vamos arrastar um pouquinho. Percebe que agora a minha posição ela mudou. Então, agora eu tenho no meu eixo X o tamanho do vão e no meu eixo Y, que é esse ponto 06, a espessura da minha porta. Então, aqui onde tá aparecendo ponto 5, eu vou colocar ponto 8, porque nesse caso a nossa porta ela é maior que a do banheiro, é de 80. E onde tá aparecendo ponto 06, eu vou colocar ponto 03, que é a espessura da minha folha da porta. Feito isso, a gente clica novamente no quadradinho. Então, a gente já criou a nossa outra portinha aqui. E a gente vai repetir esse mesmo procedimento para as nossas janelas. Só que aqui a gente vai fazer uma janela um pouco mais simplificada para facilitar o desenho de vocês. Vamos descobrir como é que a gente faz essa janela da mesma forma. Primeira coisa, eu sei que o vão das minhas portas eu já sabia decorado, mas aqui na minha janela eu não sei qual é o vão que eu preciso utilizar. Como eu não sei qual é o vão que eu preciso utilizar, eu vou utilizar o meu medida, vou escolher o meu ponto de referência, ó, aqui,
E para mim apareceu ponto 94. Então, essa é a medida entre os meus dois vãos. Então, ponto 94. Se eu quiser fazer as folhas da janela exatamente na metade, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar ponto 94 e dividir por 2. E aí, cada folhinha da minha janela vai ter 0,47. E é nisso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, a gente vai dar ESC para sair do comando de medição e vamos retomar o nosso desenho. Vamos clicar em desenhar, retângulo. Vou escolher aqui o meu midpoint novamente. Toquei. Puxei aqui o retângulo. No meu eixo X vai ser o vão, neste caso. E no meu eixo Y vai ser a espessura da folha. Então, no meu eixo X, eu vou querer ponto 47, que é a metade do que a gente acabou de ver, né? E na minha espessura, a gente vai repetir o ponto 03. Vou apertar aqui no meio. E a gente vai fazer agora uma cópia desse retângulo que a gente acabou de fazer. Selecionei, copiei. Vou clicar aqui no quadradinho verde. E vou fazer a colagem dele aqui, exatamente nesse ponto aqui em cima. Depois disso, a gente vai clicar em sair. Pronto, então, a gente já tem aqui uma estrutura simplificada de uma esquadria de 2 folhas. Vamos reproduzir a mesma coisa aqui na minha janela da cozinha. Medida, vou puxar aqui a linha para o meio. Tenho a mesma medida de janela, então, já posso sair e fazer o mesmo procedimento. Retângulo, novamente, né? Encontrei o midpoint, cliquei, vou arrastar. E aqui ela rotacionou a janela, então, minha medida de referência, ela mudou. Então, aqui onde tá o ponto 04 vai virar ponto 03, e onde tá o ponto 71 vai virar o ponto 47. Depois a gente clica. Feito isso, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Seleciona, copia, escolhe aqui o endpoint do retângulo. Então, é importante vocês se atentarem para ficar exatamente no símbolo que representa o ponto final, que é esse quadradinho. Toquei, vou trazer aqui para baixo. Tá o meu quadradinho de novo, vou tocar novamente na tela, depois vou apertar em sair. Então, a gente já fez as nossas 2 esquadrias e fizemos a nossa porta. Bom, retomando aqui, a gente vai ter as nossas esquadrias, só que para minha representação do projeto arquitetônico, eu preciso representar a base dessa esquadria aqui na janela. Então, a parede que está abaixo da janela cortada. Para isso, a gente, nesse caso, né, como a gente tá fazendo um desenho um pouco mais simples, a gente vai mudar novamente a escala. Então, a gente vai colocar aqui nessa camada, né, no caso, não escala, a camada de P251, lembrando, né? Deixa eu voltar aqui. Cliquei nos 3 pontinhos, vou escolher essa P251 por enquanto. Vou clicar nos 3 pontinhos aqui novamente, definir atual. Então, fechei aqui e vou fazer essa minha representação. Essa representação, ela é bem simples, eu vou fazer só usando uma linha. Então, selecionei ali o desenho, linha. Vou clicar aqui no meu endpoint, né, quando aparecer o quadradinho. Toquei. E aqui no final, novamente, vou tocar de novo. E ele não foi. Agora foi. Depois disso, a gente vai apertar em ESC. E vai repetir o mesmo procedimento. Linha. Endpoint. Tocar. Agora foi. E aqui, novamente, chegou no endpoint.
Ele pegou errado. Toquei de novo. Depois é só apertar o ESC. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na outra janela. Desenhar linha, né? Vou escolher aqui o meu endpoint, tocar, vou arrastar, chegando aqui embaixo, vou encontrar novamente, não achei ainda o endpoint, então vou segurar até encontrar ele, ó. Vou dar um zoom para facilitar. Agora cheguei no endpoint. Vou tocar. Traçou minha linha, ESC. Vou repetir, desenhar, linha. Clicar aqui em cima, ó, endpoint. Achei, vou diminuir o zoom. E aqui em cima. Não achei o endpoint, vou aumentar de novo para facilitar. Então, chegou no endpoint, tocar, ESC. Então, a gente finalizou aqui as nossas esquadrias, as nossas janelas. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai trabalhar o arco da porta no próximo vídeo e a inserção dos bloquinhos. Então, a gente já tem as esquadrias, que são as janelas e a grade da porta. Fica faltando só realmente o arco, para a gente completar o nosso desenho. Lembrem de salvar o arquivo no disquete. Salvei meu arquivo. E no próximo vídeo, vocês vão ver o arco e a inserção dos blocos. Até a próxima aula.